A pauta é Anne Frank, dona de um famoso diário traduzido para mais de 60 idiomas. A história da adolescente judia que foi morta durante a Segunda Grande Guerra ganha exposições em São Paulo. Beth, além dos relatos da jovem, que mais está nessas mostras? Sérgio, você acertou no plural, porque são muitas mostras, pelo menos 5 em cartaz, e em todo o estado, não só na capital, viu? Cada uma tem um recorte bem particular, mas quase sempre elas trazem muito material de época, muita informação sobre a Segunda Guerra. E numa dessas exposições, a que abriu recentemente no Clube Hebraica, foi montado um grande painel com fotografias, textos, depoimentos que, além de contextualizar nessa situação de guerra, trazem também conceitos de tolerância, direitos humanos, democracia. Tem mostra que é bem visual, com exibição de filmes, e outras mais intimistas, que exigem tempo de contemplação, tempo de leitura. É o caso da exposição que acontece na Biblioteca Anne Frank, que fica aqui na capital. E além do diário, né, que é escrito por ela, tem também outros títulos que tratam desse assunto. Agora, uma que está chamando muita atenção e que vai ficar itinerante é a do Senac. Está no Senac Santo Amaro. É uma exposição bem didática, tem uma linha cronológica bem clara e conta com material especial que veio do Museu Casa de Anne Frank, onde ela morava com a família em Amsterdã, na Holanda. Então tem reprodução de ambientes, alguns documentos, análises, que discutem inclusive o momento histórico brasileiro, né, durante os anos de guerra. E é uma história da menina, uma história dramática, comum a alguns que viveram, né, esse trágico período. E só para a gente lembrar aqui, Sérgio, ela aos 13 anos, a Anne, uma alemã de origem judaica, ela passou a viver escondida com a família num porão, nessa casa na Holanda, onde hoje funciona o museu. E ela começou a relatar em forma de diário. O diário começa em 12 de junho de 42 e vai até dia 1º de agosto de 44. Nesse dia, 1º de agosto, os registros foram interrompidos porque o esconderijo deles foi descoberto, né? A Anne e os familiares foram levados para campos de concentração. O pai da garota foi o único que sobreviveu e logo depois do fim da guerra, em 47, ele conseguiu publicar o livro. E essa história, como você falou, foi traduzida para mais de 60 idiomas, lida por 35 milhões de pessoas mais, aí virou filme, né? A gente está vendo trechos, inclusive, e algumas cenas são exibidas na mostra, cenas desse filme, cenas de outros documentários. E essa exposição que está montada aqui no Santo Amaro, no Senac, segue para os Senacs do interior do estado. Por enquanto foram confirmados nas cidades de Campinas e Ribeirão Preto. Aliás, só para falar rapidamente uma agenda importante de Ribeirão Preto, acontece lá até o dia 4 de outubro um festival de música nova. Gilberto Mendes tem participação da Filarmônica da USP, a compositora alemã, a Dorothea Hoffmann, muito importante. Agora, na segunda-feira, aqui dia 29, Sérgio, começa um circuito também igualmente importante, palestras na Livraria Cultura para falar histórias de brasileiros que sobreviveram ao Holocausto. E uma história que virou filme também é do senhor Júlio Gartner. Eu conheci o senhor Júlio, cheguei a conversar com ele, ele esteve em Auschwitz. E durante a entrevista, ele falou para a gente que quando acabou a guerra, ele tinha 15 anos e pouco mais de 40 quilos. Ele não sabia para onde ir, não tinha para onde ir. São histórias tristes, mas que a gente tem que continuar ouvindo, elas têm que continuar sendo contadas para que isso não se repita com ninguém, com povo algum, em tempo algum, Sérgio. Essa dúvida, Beth, e a gente falou algumas vezes aqui de alguns livros que a gente gostaria de reler, né? Eu li o Diário de Anne Frank lá atrás, né? Adolescente aí, não vou falar quantos anos também tem isso, mas foi a recomendação da própria escola, né? Esse é um dos livros que a gente tem que manter vivo, né? Porque marca aí o terror do que ocorreu na Segunda Guerra. Camarote, você conheceu o museu, a casa de Anne Frank? Sérgio, lá quando eu estive lá em Amsterdã, estava lotado. E aí eu tentei uma vez, duas vezes, bem, não consegui, passei lá na frente. Mas o filme já vi. Tem um filme recentemente também que tem uma passagem dentro do museu. E todo mundo que passa pelo museu sente realmente, eu tenho relatos de pessoas, amigas, uma carga emocional muito forte, porque você ali sente, né?
tem você ali viver, olhar como a pessoa vivia numa situação dificílima. Então, é interessante você ter esse museu como referência de uma época do mundo que não é para ser esquecida, é para servir como um alerta para o futuro, para que não se repita. Pontual, leu o livro? Eu li também com 15 anos, há 50 anos, Sérgio. E é um livro incrível, porque além de ser um documento histórico, como a gente acabou de falar, como texto, como diário, ele é maravilhoso, porque é uma menina extremamente inteligente, perceptiva, e você vai acompanhando a adolescência dela, os 2 anos em que ela escreveu esse diário, como é que uma adolescente descobre as relações dentro da família, o mundo, trancada dentro de um porão. Ela descobre coisas que todos os adolescentes passam por isso, né? O primeiro amor, enfim, atração sexual, são temas de qualquer adolescente. Então, essa é a maravilha desse livro, que além de ser esse documento de uma história terrível, né? Já que ela morreu no campo de concentração, é, ao mesmo tempo, uma história de vida, de descoberta da vida. É muito legal.